Feche os teus olhos, Pai querido. Em nome de Jesus, nesta noite tão especial, esta casa tão linda, Senhor, que o Senhor aprove aqui a IBC. Obrigado, Pai, por esta casa de oração. Obrigado, Senhor, porque aqui o Teu Espírito Santo se manifesta e nos alimenta com a palavra, com o louvor, com esta intimidade. Espírito Santo de Deus, continue falando conosco e nos ensinando. E assim nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém, amém e amém. Antes de tomar o seu lugar, cumprimente, dê boas-vindas ao seu amigo que está aí do lado. Faça isso, pelo menos por 3 ou 4 irmãos, não apenas um. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Este som é precioso demais. Pode tomar o seu lugar? É o som da coinonia. É o som da coinonia. Isto é maravilhoso, é precioso. Recentemente alguém me disse, pastor, isso é apenas um ensaio do que nós faremos no céu. E é verdade, é uma verdade. Igreja do Senhor, a reflexão para esta noite, ela tem uma dinâmica um pouco diferente. E eu quero chamar a sua atenção para que eu possa explicar este tema. A casa caiu. A casa caiu na perspectiva particular, na perspectiva individual, na perspectiva familiar. Iremos abordar um pouco sobre a família e na perspectiva social. Então hoje, baseado neste texto referência, nós iremos fechar 3 blocos de ensinamento sobre procrastinação. Normalmente a casa cai quando se procrastina. Quando você deixa de fazer o que deve fazer hoje e vai empurrando com a sua humilde barriguinha até que chega um momento, não dá mais certo e a casa cai. Na vida pessoal, na vida familiar e na vida social. E o texto referência está exatamente em Salmo 127. Veja comigo este Salmo 127, como está ali na tela. Eu optei pela a versão NVT, que é uma versão bem contextualizada, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou no telão, de preferência. Diz assim, presta atenção nessa leitura, porque este é o texto base. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Próximo versículo. Vamos lá, é o Salmo 127 todo. O versículo 2. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite. Parece que tem até uma fotografia nossa ali, né? E se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem, que a família tem em sua juventude, são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é quem tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos. Olha que interessante, quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. E aqui tem um mistério tremendo neste último versículo. No ano de 1600, o nosso grande reformador, Calvino, olhando para este texto de Salmo 127, Calvino diz o seguinte, pegando um referencial de Agostinho do século IV. Então, Calvino olhou para um comentário de Agostinho do século IV e fez o seu próprio comentário, que eu pesquisei, que hoje é possível isso, né? Você tem aí todos os comentários dos grandes teólogos. Mas Calvino diz o seguinte, olha, a procrastinação ministerial, ela faz com que a destruição chegue na nossa vida. E é uma realidade, é uma realidade. Por isso este tema, mas para entendermos este tema, para que você compreenda o contexto deste salmo, eu quero ler com você, ali na tela também, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 2, 6, 8, 9 e 20. Vamos lá, olha só, entenda o contexto deste salmo.
E Davi se pôs em pé e disse: meus irmãos e meu povo, era o meu desejo construir um templo onde a arca da aliança do Senhor, o lugar de descanso dos pés do nosso Deus, repousasse para sempre. Fiz os preparativos necessários para construí-lo. Isto é o rei Davi falando nos seus dias finais. Ele estava muito próspero, muito rico, abastado, e queria e desejaria construir uma casa para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Davi se pôs em pé. O próximo versículo agora, por favor, versículo 6. E ele me disse: seu filho Salomão construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu escolhi para ser meu filho, e eu serei o seu pai. Próximo. Agora, portanto, com um Deus como nossa testemunha diante de todo Israel, a comunidade do Senhor, eu lhes digo: tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que continue a possuir esta boa terra e deixem para os seus filhos como herança permanente. Versículo 9. E você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer o Deus de seus antepassados. Sirva-o de todo o coração e com toda a alma, alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Versículo 20. E continuou: seja forte e corajoso e faça o trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor Deus, o Senhor meu Deus, está com você. Ele não deixará nem o abandonará durante toda a construção desta casa. Bom, resumindo, Davi teve o desejo no coração do Senhor, no coração, de construir esta casa. O profeta veio até ele e disse: olha, Davi, você não pode, suas mãos estão muito cheias de sangue. Quem irá construir esta casa, apesar que eu não habito em casa humana, mas Salomão receberá esta grande missão. Davi deixa tudo em absoluto, tudo preparado para Salomão construir a casa. Tudo. Nós observamos que Davi deixou pronto a construção, deixou pronto tudo, todos os detalhes. Por exemplo, Davi organizou 180 mil estrangeiros antes de construir a casa, 180 mil gentios estrangeiros para tirar as pedras em lugares diferentes para começar a construção da casa. Davi chamou todos os arquitetos e engenheiros da época, recolheu todas as madeiras, pediu, fez alianças, tudo estava pronto. Salomão agora recebera a missão de construir o maior e mais glorioso templo, o maior e mais glorioso, a primazia arquitetônica desta casa, esplêndida e gloriosa. Para nós termos uma ideia, este movimento neopentecostal atual, não dá para mencionar o nome, mas este movimento construiu uma réplica desta casa aqui em São Paulo, e eles gastaram 700 milhões de reais para a construção de uma réplica. Então esta casa que Davi estava construindo, nos valores de hoje, equivaleria a mais ou menos 1,7 bilhões de reais, porque tinham muito ouro, muita prata, muita característica especial. Mas esta casa, com todo este glamour, com toda esta pomposidade, com toda esta primazia arquitetônica, durou apenas 36 anos. 36 anos. Veja, por exemplo, em Crônicas 36, aliás, não precisa ver, porque não vai dar tempo de nós lermos, mas 2 Crônicas 36 e 2 Reis 26 mostra que 36 anos após a inauguração, esta casa perde a glória de Deus. Por quê? Porque o sagrado, o consagrado, aquilo que foi dedicado ao Senhor, passa agora a ser profano, a destruir, passa agora a perder os seus propósitos. 400 anos depois, o rei da Babilônia se levanta e vem, invade essa casa e destrói, quase que por total, com fogo. Destrói, rouba o ouro, rouba os utensílios, leva cativo.
e depois, 400 anos depois, ou seja, 800 anos depois, Jesus olha para esta mesma casa e diz: olha, não ficará pedra sobre pedra. Hoje nós construímos uma casa e pensamos que ela dure pelo menos uns 70, 80, 90 anos. Pelo menos isso, né? Apesar que tem algumas casas que duram muito mais, um século, 2 séculos e até 300 anos. Mas o fato é que você investir 1,5 bilhões e ter esta construção sem uso, apenas 36 anos, nos faz pensar o que levou a este caos. E é exatamente este o tema da mensagem de hoje. O que nos leva a este caos? Voltando para a vida espiritual e ministerial, Jesus Cristo preparou tudo para nós, absolutamente tudo. Eu não tive o trabalho de nada, aliás, eu não fui alcançado e não tive força para fazer nada a favor da minha salvação. Por quê? Porque Jesus Cristo se manifestou, deixou a sua glória, deixou a eternidade, deixou o seu trono de glória, veio e manifestou-se como homem, vestiu a humanidade, experimentou a humanidade e nos presenteou gratuitamente e nos transformou em um templo, em uma casa de oração, em um lugar santo, em nação santa, em sacerdócio real. Mas assim como Salomão não soube valorizar, mas procrastinou a ordem de Deus, na maioria das vezes, nós também não valorizamos esta obra extraordinária da manifestação de Deus por meio de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, e aí nós vivemos a salvação como se não houvesse preço. E aí nós começamos a misturar o sagrado e o profano. Salomão experimentou a mornidão, Salomão experimentou a vaidade, Salomão experimentou a ganância. E nós, servos de Deus, homens e mulheres chamados, escolhidos, comprados não com ouro e nem com prata, mas comprados com sangue precioso de Jesus Cristo, muitas vezes a nossa casa cai. Muitas vezes nós procrastinamos e deixamos. Antigamente o IBGE fez uma pesquisa há muitos anos atrás e a resposta clássica era exatamente aquela pergunta: você é religioso? Sou católico não praticante. Nesse último levantamento do IBGE, a resposta clássica volta-se agora para o cristianismo. Sou crente não praticante. Sou crente não praticante. Ah, de que igreja você é? Ou que ministério você pertence? Ah, eu pertenço ao ministério online. Eu sigo o pastor X, o pastor Y, tudo online. E nós nos esquecemos do preço que foi pago lá na cruz. E neste momento, obviamente, nós entendemos que Jesus já havia nos alertado quanto a isso, Mateus 7, 24 e 25. E aqui nós vamos observar a vida pessoal. Quando a casa cai na nossa vida pessoal, vida particular. Veja só o que Jesus nos adverte. Quem ouve as minhas palavras e as o quê? Quem ouve as minhas palavras e as pratica. Deixa aí na tela, por favor. Eu quero pensar um pouquinho com você sobre o oposto de praticar. O oposto de praticar é não praticar, é procrastinar, deixar para depois. Você e eu sabemos, temos certeza, estamos seguros que o servo de Deus, aquele que foi chamado por Jesus Cristo, aquele que fez um compromisso com o Senhor, eu e você precisamos praticar. Por quê? Porque o preço que Ele pagou por nós lá na cruz do Calvário não foi um preço qualquer, mas foi a sua própria vida. Sabe quando a nossa casa cai? Quando nós não praticamos. Mas quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sob uma rocha firme. Precisamos praticar a palavra para que nós estejamos sólidos em Cristo Jesus. O próximo versículo:
Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos, 3 situações que nós nos deparamos todos os dias no contexto espiritual. Nós nos deparamos com chuvas, nos deparamos com ventos, nos deparamos com inundações. Mas quando existe a procrastinação, a sua vida cristã, a sua casa não se sustenta. Deixa esse versículo aí, eu quero citar aqui um aconselhamento que eu fiz, um aconselhamento pastoral. Recebi um servo de Deus, um homem que ora, que lê Bíblia, um homem que, não sei se jejuma, mas um homem que é servo de Deus, que é membro de uma igreja. Ele disse: olha, pastor, eu vim aqui confessar porque há 15 anos eu estou traindo a minha esposa. Eu falei: peraí, meu irmão, me fala de novo, quantos anos você está traindo? 15 anos. 15 anos? E você é crente? Sou. Eu falei: e a sua esposa nunca descobriu? Ah, eu acho que não. Eu falei: depois de 15 anos você vem confessar? É. Algum tempo atrás eu tive a oportunidade de aconselhar um obreiro, um nível a mais do crente, um nível a mais do cristão, alguém que já tem compromisso. Ele veio no nosso gabinete pastoral e disse: olha, o senhor sabe que eu sou obreiro, mas eu quero dizer para você, para o senhor, que eu tenho um relacionamento extraconjugal, já faz uns 3 ou 4 anos, e eu sou e estou à frente de um ministério da igreja. Meus irmãos, sabe, procrastinar a vida cristã é pegar o ingresso para o inferno. Fazer de conta que eu sirvo a Deus é caminhar a passos largos para o inferno. Brincar de ser servo de Deus não nos dá o passaporte para irmos para a eternidade. Não existe essa teologia de uma vez salvo, salvo para sempre. Existe a salvação do Senhor Jesus para toda a humanidade, mas a palavra de Deus precisa ter prática. Você irá enfrentar ventos, chuvas, inundações e castigam a casa, e quando você está firmado na rocha, ela não cai. Não cai. Pois foi construída sobre a rocha firme. Mas vamos pelo outro lá, o que acontece? Rapidinho, versículo 26. Mas quem ouve a minha palavra e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre areia. Próximo. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com o quê? Grande estrondo. A sua casa não precisa cair. A sua casa espiritual, a sua vida cristã, ela deve permanecer firme. Ela deve permanecer firme. Veja só alguns exemplos que quero compartilhar com você com procrastinar na vida cristã. Jesus Cristo nos ensina o sermão da bem-aventurança, mas o procrastinador, ele tem valores invertidos. Por exemplo, o procrastinador, ele é prepotente, ele é impuro, ele anda nas trevas, e nós estamos falando de homens e mulheres conhecedores da palavra de Deus. Ele promove contendas, ele é amigo do mundo, ele submete ao diabo e resiste a Deus, ele não é o sal, ele é maldição e não bênção, ele tem uma vida de religiosidade falsa, ele é cínico, hipócrita, ele faz apenas o mal, ele não perdoa de forma nenhuma, ele enche o seu coração de amargura. E aqui cabe uma ilustração. Alguns anos atrás eu fui visitar uma mulher que era vizinho de uma igreja que eu pastoreava, que nós pastoreávamos, e ela veio para casa em estado terminal de câncer. O médico disse: olha, vá para casa, você vai morrer. Vai lá, reúne os seus parentes, é o final. E aí me chamaram: pastor, aquela fulana que não é crente mandou chamar o senhor. Quando eu cheguei lá naquela casa, a mulher realmente estava em estado terminal, e ela disse: pastor, eu chamei o senhor aqui hoje porque eu não quero confessar isso para o padre, eu quero confessar para o pastor. Há mais de 2 décadas, eu guardo um rancor de um membro desta igreja aí. Uma irmã desta igreja, há 20 anos atrás,
roubou o meu marido e fugiu, e o meu marido foi embora e me deixou com 3 filhos, e eu até hoje não consegui perdoar, não consegui deixar de lado, e eu quero que o Senhor ore comigo, eu quero perdoar, eu quero ir para a glória, eu quero entender os céus após este perdão. O crente que procrastina, ele não perdoa, ele enche de amargura, ele não busca, ele não pede, ele não bate a porta, ele não dá limites na sua carne, ele busca tesouros na terra, ele aponta o pecado dos outros, ele julga, ele condena à vontade, ele escolhe a porta e o caminho largo, ele adota lobo espiritual, ele adota charlatão como pastor, ele gosta e ama a mentira e gosta de viver a falsa profecia. Ele não vive a palavra de Deus. Ele é um crente, mas não é um praticante. E quando se age desta forma, automaticamente acontece isto aqui: a defragmentação espiritual. E aí, meus irmãos, e aí quando a casa cai, quando o Espírito de Deus já não tem mais comunhão, existe uma única resposta, e é a resposta que Davi orienta Salomão no Salmo 121, versículo 1. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. O que significa isto? Significa que eu e você temos a possibilidade de reconstruir a nossa casa espiritual. E como fazer isto? Como? Jesus nos ensina. Primeiro, pratique, conheça, estude, dependa da palavra. Segundo, e não existe outro caminho, preste atenção nisso, não existe outro caminho para restaurar a vida espiritual fora da palavra de Deus. Não existe psicólogo, não existe terapia, não existe nenhuma outra ciência social que possa restaurar a nossa vida espiritual, a não ser a palavra de Deus, a prática da palavra de Deus. Coma a palavra, se alimente da palavra, viva a palavra. E sabe qual é o outro passo? O outro passo é esse aqui, ó. Presta atenção. Enquanto eu pratico este passo, olha o que vai acontecer com esta imagem aí. Veja só, é este aqui, ó. Senhor, eu errei, e eu me coloco, Senhor, aqui no Salmo 40. O Senhor é minha esperança, e o Senhor inclina para mim. Pai querido, estou procrastinando, estou errando, e preciso de Ti. Tem misericórdia, Senhor, tenha compaixão. O Senhor é aquele que conhece os corações. O Senhor é o Deus da verdade. O Senhor é onisciente, onipresente. Pai, sonda o meu coração e restaura a minha vida. Eu preciso ser restaurado, Senhor. Pai amado, leva-me diante do Teu altar. Paizinho, perdoa o meu pecado, Senhor. Sonda o meu coração de forma especial. Tira de mim, Senhor, tudo que não vem da Tua palavra. Tira de mim, Pai. Tudo isso eu faço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho a não ser a palavra e a oração. Não existe outro caminho. Você pode ser bonzinho, pode estudar muito bem, pode buscar as academias, mas o que restaura a sua vida é comunhão com Deus. Amém? Você concorda comigo? Pode dizer amém? Amém? Feche os teus olhos, e este é o momento de você ser restaurado como pessoa. Como pessoa. Como servo de Deus. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, esta casa, nós, Senhor, que aqui estamos, nós pedimos que o Teu raio-x passe sobre as nossas vidas. Pai, nós temos certeza que só o Senhor pode nos restaurar. Senhor, sonda-nos de forma muito íntima. A Tua palavra diz que o Senhor nos sonda, esquadrinha o nosso coração, a nossa mente. Tua palavra diz que o Senhor conhece o nosso pensamento e que o Senhor sabe, Senhor, as nossas palavras antes que venhamos professar. E nesta noite, Pai, nós nos colocamos diante de Ti como servos.
Pai, nós dependemos de Ti. Abra o nosso coração, restaure, Senhor, a nossa casa espiritual. Pai, renova a nossa vida, restaura-nos diante de Ti. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Mas Salomão não teve apenas o problema individual. Salomão, infelizmente, errou na sua vida familiar. Vida familiar, casa. Não apenas casa física, não apenas uma boa estrutura, não apenas uma construção arquitetônica muito bem elaborada, mas nós estamos nos referindo à família, projeto de Deus, família, homem, mulher, filhos e filhas, família. Salomão deixou de largo a sua família. Salomão foi arrogante o suficiente, foi egoísta o suficiente, mesmo sendo o homem mais sábio da terra, Salomão abandonou a sua família. Isso me faz lembrar 2 casos na Bíblia, e o primeiro deles é o rei Ezequias. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Para aqueles que não se lembram do caso de Ezequias, veja aqui. Por este tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. Na realidade, assim, Ezequias recebeu a sentença de morte. A cova já estava aberta. Não tinha mais saída para Ezequias. Não tinha mais saída. Ele recebera aquele laudo médico de morte mesmo. Ficou doente, estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor. O que é que diz o Senhor ali? Tem algumas versões, obrigado igreja, tem algumas versões que diz assim: ponha a sua casa em ordem. Meu irmãos, Ezequias recebera um único pedido do profeta, um único. O profeta não falou: Ezequias, dá uma arrumada aí no seu reino. Ezequias, organiza aí o seu sacerdócio. Ezequias, organiza a sua vida ministerial. O profeta foi direto como voz de Deus, dizendo: Ezequias, organize a sua casa. A sua casa é prioridade. Prioridade número 1. Você não pode procrastinar com a sua família. Deixe-me explicar isso. Você tem filho, tem filhas, 18, 19, 20, 22 anos, e aí de repente o seu filho chega e fala: pai, eu sei que o senhor é servo de Deus, nós servimos lá na IBC, mas eu arrumei uma namorada e ela vem aqui para casa e nós vamos dormir juntos aqui em casa. Aí você olha para ele e diz: ah, meu filho, que legal, né? Tudo bem, é melhor vocês ficarem juntos aqui em casa do que ir para o motel. Isso é procrastinar. Isso é empurrar com a barriga, é não cuidar da sua família. Ou então o seu filho, a sua filha, chega em você e fala: pai, eu vou numa festa e lá naquela festa tem uns amigos que estarão servindo uns drinks, um uísque, e eu vou beber com eles. Ele fala: ó filho, tudo bem, bebe, mas você sabe, né? Você é crente, não bebe até ficar bêbado não, para não envergonhar o papai. Meus irmãos, creia que existe famílias de servos de Deus que agem assim. Ou famílias que a mãe pega o telefone na frente do filho de 8 anos, ou 7, ou 6, ou 5. Ah, não, olha só, o menino não está aqui agora não, o menino está do seu lado. Ou o meu marido não está aqui agora não, e o marido está do seu lado. São estas pequenas ações que Salomão foi abandonando. E foram estas pequenas ações que Ezequias foi abandonando. E estas pequenas ações nos levam à destruição da nossa casa, da nossa família. Às vezes, meus irmãos,
nós nos deparamos com famílias inteiras assistindo filmes ou séries, né, de Netflix ou de sei lá de onde, recheados de prostituição, adultério, lesbianismo. E os pais estão ali olhando para aquela tela, Satanás abre a porta do inferno e os pais têm crianças pequenas e não cria nenhuma limitação, nenhuma restrição. Às vezes o pai, como eu, dá um tablet para o filho e não dá restrição, não coloca regras. Lá em casa eu coloco regras, coloco a restrição e tem... Lá nós chamamos de blitz. Blitz não tem horário. Blitz é a hora que o menino está lá envolvidinho. Presta o tablet aí, vamos olhar. Senta aqui com o papai, vamos ver o que está acontecendo. Lá em casa não tem senha de celular, não tem senha de tablet, nem para mim, nem para a Daniela, nem para as crianças. Eles colocam uma senha lá, mas é uma senha que pode acessar. O fato é que a nossa família, a sua família e a minha família precisa ser protegida. E esta proteção vem de você que é servo de Deus. Você que é chamado de Deus. Homem ou mulher. A responsabilidade da nossa família, da nossa casa é nossa. Se não é de acordo com a palavra de Deus, não pode estar na tua casa. Não pode. Nós visitamos uma família há um tempo atrás aqui com situações consagradas lá no terreiro espírita, lá no centro do Saravá, dos infernos. Meus irmãos, é triste isto. Aí você olha aqui e fala, meu irmão, o que é isso? Ai, pastor, isso aí é quando eu estava lá, 20 anos atrás. Meu irmão, isso aí passou lá pela macumbaria, pela feitiçaria, está aqui na sua casa ainda. Mas é tão bonitinho, mas tem demônio. Tira isso da sua família. Se não vem de acordo com a palavra de Deus, não permita, não dê legalidade, não abra brechas, porque senão a casa cai mesmo. Ezequias experimentou isso. E olha só que interessante. Os filhos de Ezequias promoveram idolatria a Baal, promoveram práticas de magias e adivinhações. Os filhos de Ezequias foram tão profanos que sacrificaram seus próprios filhos. E aí o profeta foi mandado novamente e falou, Ezequias, a única missão que você recebera nestes últimos 15 anos de vida, que era cuidar da sua família, você não conseguiu. Sabe o que vai acontecer com eles? Eles serão destruídos, eles serão levados cativos, os homens serão transformados, as mulheres serão violentadas. E o que esse infeliz responde? Esta palavra é boa, eu não vou estar vivo até lá, não tem problema. Eu vou estar morto, não tem problema. Meus irmãos e irmãs, nós não podemos, não devemos, jamais, não podemos e não devemos nos conformar e procrastinar aquilo que é santo dentro da nossa casa, é santo sim. Não podemos permitir o profano dentro da nossa casa. E outro caso de família que fora destruído é o caso do profeta Samuel. Samuel capítulo 12, 1 Samuel 12. Samuel foi um profeta que exerceu o ministério sem nenhuma índole. Samuel não teve nenhuma mancha no seu ministério. Um homem sério, um homem de Deus. Mas quando estava à beira da morte, todos os líderes das tribos chegaram e falaram, Samuel, se você continuar vivo, nós seguiremos a você. Mas os seus filhos, não queremos, não iremos segui-los. Dá-nos um rei. Meus irmãos, olha a situação quando nós não guardamos a nossa família. Até então era a teocracia, era Deus que orientava, Deus que providenciava, Deus quem direcionava, mas pela ausência do cuidado paterno, pela procrastinação familiar, eles vieram e pediram, dá-nos um rei, passa agora de teocracia para reinado, para, como é que é o nome dele, quando é reinado? Monarquia, para monarquia.
passa agora de teocracia para monarquia. Veja o desastre. Deus não gostou, não se agradou daquela situação, mas tudo isso ocorrera por quê? Porque a família de Samuel não conseguira manter a vontade de Deus. E novamente, meus irmãos e irmãs, servos de Deus, a sua família é prioridade. Você deve fazer um pente fino na sua casa e na sua família. Há muito tempo atrás, eu criei um hábito, tudo que o Senhor nos concede para ser mordomos, eu vou lá e unjo, derramo óleo, oro, consagro aquele lugar. E eu faço isso com tudo que o Senhor me dá, eu faço com muita alegria, mas com gratidão. Recentemente nós compramos uma propriedade rural lá em Goiás e aí fui lá nas divisas, eu, a minha mãe, meu irmão, que também é servo de Deus, Senhor, nós consagramos isto aqui, somos mordomos, Senhor, nós colocamos isto aqui diante do Teu altar. As nossas casas e imóveis que nós temos também, nós fazemos sempre isto. Antes de adentrar no imóvel, antes de passar a habitar naquela casa, nós vamos, oramos e colocamos diante do Senhor. Senhor, aqui estão os umbrais desta casa. Senhor, aqui está esta casa. Cada centímetro quadrado deste apartamento, desta casa, nós consagramos diante de Ti. Mas o importante não é consagrar apenas a construção ou o bem imóvel. O importante é você estender as mãos sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre a sua esposa, porque você é o sacerdote da casa e você tem autonomia para fazer isso. E abençoar, e consagrar, e dizer, Senhor, eu consagro esta criança. Eu estendo as minhas mãos sobre ela, eu ministro a Tua bênção, ministro a prosperidade, ministro a Tua presença. Senhor, esta é a minha família, eu e a minha casa iremos Te servir. Senhor, eu abençoo a minha esposa, eu abençoo o meu esposo. Isto é consagração, isto é cuidar da vida familiar e não procrastinar e deixar a casa cair. Nós estávamos conversando com o André, que é o líder de evangelismo, missões e capelania aqui da IBC, e ele citou um exemplo na Cracolândia, que nós temos um trabalho fortíssimo. A IBC tem um trabalho maravilhoso lá na Cracolândia. E ele estava ouvindo um testemunho de acho que é um jovem, e a maioria deles, infelizmente, vem provenientes de famílias evangélicas, são pessoas que estão fora da casa do Senhor. Será que faltou a cobertura espiritual? Será que faltou a orientação? Será que faltou a unção e a casa caiu? Será que faltou o cuidado? Será que faltou o zelo? Será que faltou separar o profano do sagrado? Será que faltou ser e cuidar com o zelo desta bênção de Deus que é a família? Será que faltou a sabedoria, o bom conselho? Será que faltou Jesus nesta casa? Será que faltou? Nós que estamos de pé, devemos vigiar, continuar a boa, perfeita e agradável obra do Senhor. E mais uma vez, uma família, uma casa sem Bíblia, ela está fadada à queda. Eu quero repetir isso para você, porque isto é extremamente sério. Uma família, uma casa de servos de Deus, de homens e mulheres servos de Deus, sem a prática da palavra de Deus, ela está fadada ao fracasso. Seus filhos veem você lendo a Bíblia? Seus filhos veem você dobrando os joelhos, intercedendo pela família? Seus filhos ouvem você orando por eles? Seus filhos entendem que servir ao Senhor é prioridade? A sua esposa entende que você é servo de Deus, que você é homem sincero, é homem reto e não é homem de palavras torpes e nem mentiroso?
A sua esposa entende que você tem um compromisso de sacerdócio real? Mulher, o seu esposo sabe e tem certeza que você é mulher de Deus, mulher sábia, mulher de oração. Tanto é que o judeu refere a família como sendo a mulher, no sentido assim, o esteio, a solidez da família é a mulher. Mulher sábia edifica o lar. E sabe qual é o caminho para a reconstrução desta casa? É o mesmo da reconstrução individual. É conhecer Bíblia, praticar Bíblia, viver Bíblia e joelho no chão. Joelho no chão. Não existe outro caminho. Não existe terapia familiar. Não existe terapia familiar para restaurar o ambiente cristão e servo de Deus. Mas quando você se coloca diante do Senhor como servo, ao contrário de Salomão, ao contrário de Samuel, ao contrário de Ezequias, Jesus Cristo conseguiu para nós de forma gratuita e nos deu de forma graciosa o Conselheiro, o Espírito Santo, que nos fortalece, nos orienta e nos dá sabedoria muito mais do que Salomão para cuidarmos da nossa casa, cuidarmos do nosso lar. E você não pode empurrar, meu irmão sempre fala, com a humilde barriguinha, porque meu irmão tem 130 quilos, então realmente a barriguinha dele é humilde. Aí quando eu pergunto para ele, como é que está, José? Ele fala, estou levando com a minha humilde barriguinha. Nós não podemos, meus irmãos, dentro da nossa família, viver uma vida de procrastinação. Eu e você precisamos da glória de Deus em nossa casa. Eu e você desejamos a glória de Deus em nossa casa. Sabe, quando o Senhor receber esta casa, a glória de Deus se manifestou, foi maravilhoso, foi extraordinário. Lembra dos dias em que a glória de Deus se manifestava na sua casa? Lembra dos dias em que o celular, o TikTok, o Netflix não era prioridade da sua casa? Lembra dos dias em que nem tinha televisão, mas tinha o Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Tinha oração sobre a comida, a mesa, agradecendo a Deus, tinha santidade, tinha busca espiritual, tinha consagração. É isto que o Senhor quer que nós pratiquemos. Recentemente eu estava no mercado e de repente eu ouvi no caixa um irmão, aliás, eu descobri que era irmão depois, mas ele estava gritando exageradamente com a atendente de caixa, porque ela havia codificado um produto errado. Você é um irresponsável, eu vou chamar o gerente deste mercado, porque você errou, porque você foi isso, você não prestou atenção. E eu na fila olhando, quando vi que era um irmão, eu falei, Jesus, vou ter que orar por aquele irmão. Vou ter que ir lá e orar por ele. Mas a semana passada, aliás, esta semana eu estava num Connect e ouvi um testemunho, no trânsito, alguém no Connect compartilhou, pastor, eu fiquei com vergonha, porque eu estava no trânsito, o carro da frente, passou um motoqueiro, só encostou no carro, não aconteceu nada, absolutamente nada. Aí o motoqueiro parou para pedir desculpa, e o rapaz abriu a porta do carro e começou a xingar o motoqueiro, e ser áspero com o motoqueiro, e aquela coisa, e parou o trânsito. E eu olhei assim da janela e vi o irmão e conheci o irmão, quase que eu botei a cabeça para fora. Irmão, pelo amor de Deus, aceita Jesus, rapaz. Sabe, a nossa vida social, ela é notada e é percebida. Não adianta querermos esconder. E é bom que seja assim. É bom que as pessoas vejam e percebam lá na sociedade que eu e você somos servos de Deus. A sociedade precisa compreender que nós somos homens e mulheres diferenciados. Somos homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus. Somos homens e mulheres do sim, sim e do não, não. E onde estivermos, nos nossos negócios,
nas nossas palavras, nas nossas ações. O jeitinho brasileiro é endemoniado, o jeitinho brasileiro é demoníaco, o jeitinho brasileiro não cabe dentro da palavra de Deus e não cabe na vida do cristão. Não cabe. Nós estávamos viajando para a Bahia um tempo atrás, e aí o guarda federal parou, e aí já veio com um cartãozinho assim, eu acho que ela foi a mais top que eu já experimentei. Ele veio assim, ó, o senhor está cometendo uma infração, que nem falou com a infração, senhor, eu estou aqui com esse papel, o senhor coloca R$50 aí, está tudo bem. Eu pensei, gente, e agora, o que eu vou fazer, hein? Eu falei, mas o senhor poderia explicar o que aconteceu, né, que o senhor me parou? Não vou explicar nada, o senhor vai colocar os R$50 aí, e está tudo bem. E se você não colocar, você vai ter que parar aqui do lado, aí eu vou arrumar um problema para você. Eu falei, Jesus amado, e agora? Não vou contar para vocês o que eu fiz para não confessar o pecado, né, irmãos? Mas olha só, na vida social, nós precisamos dar exemplo. Dar exemplos. Exemplo. Na medida do possível, seja exemplo. Seja exemplo de servo de Deus. Não adianta, meus irmãos, achar que vai descer para a praia, e lá na praia eu vou tomar umas caipirinhas, vou tomar uma cervejinha, vou ouvir um samba não sei o quê, ouvir um sei lá o quê e tal, e ninguém está te observando. Todos observam, sabe por quê? Porque você é luz. Você é luz no trânsito, na sociedade, onde quer que você e eu estejamos, devemos ser luz. Na vida social, somos representantes da casa do Pai, somos representantes da palavra de Deus. A nossa palavra na vivência social, lá na faculdade, lá no colégio, lá na empresa, no trânsito, nos negócios, tem que representar a palavra de Deus. Você não pode de forma nenhuma procrastinar isto. Não pode. Não pode. Nós tínhamos uma ONG há um tempo atrás e recebemos um representante de um deputado federal e ele nos procurou. E toda ONG não tem dinheiro, irmãos. ONG anda pela fé, né? E aí aquele deputado chegou e falou, pastor, o senhor está fazendo um excelente trabalho, que maravilha e tal. O deputado fulano de tal criou uma linha de crédito para esse trabalho. E nós ouvimos, a diretoria ouvindo tudo aquilo. É R$1.300.000. Oh, Jesus, 1.300.000, que benção, Senhor, é benção de Deus. Pastor, mas é o seguinte, a nota fiscal vai ter que sair só com 300 mil. Eu falei, mas que rolo é esse, irmão? Nós vamos ganhar 1.300.000 e dar... Não, porque o deputado, você sabe, precisa... Falei, não, irmão, não precisa, nós não precisamos. Obrigado, o Senhor vai continuar nos sustentando sem essa situação. Ah, mas o senhor está louco? Não estou louco. E graças a Deus, irmão, porque senão talvez eu não estaria aqui, que foi antes do Sérgio Moro aparecer. Foi graças a Deus. Meus irmãos, não deixe a sua casa cair diante da sociedade. Peça ao Senhor sabedoria, graça e unção, para que você continue representando o reino de Deus onde você estiver. Seja na oficina, seja lá no seu trabalho, no seu comércio. Seja gentil, seja generoso, seja bem-aventurado. Manifeste o Senhor na sua vida. Vamos colocar-nos de pé, irmãos. Volta lá para a tela inicial. Isso, já está aqui, né? Talvez nós poderíamos trocar aqui, procrastinar, fazer o bem, deixar de fazer o bem em tempo oportuno. Na nossa vida pessoal, nós não podemos mais procrastinar, porque os dias são curtos e o Senhor diz que nós precisamos viver com sabedoria. Na nossa família, não procrastine, irmão. Chega hoje na sua casa, estende as mãos lá nos umbrais, na porta, fala, Senhor, isso aqui é casa de servos de Deus, isso aqui é casa de povo santo, povo lavado. Senhor, nesse quarto eu consagro tudo que está aqui. Senhor, eu consagro cada centímetro quadrado deste apartamento. E na vida social, faça a mesma coisa.
Continue sendo exemplo. Exemplo de servo de Deus. Quando as tempestades vierem, não saia louco, correndo, gritando. Mas exerça o cristianismo. Seja a pessoa que irá ajudar. Recentemente um motoqueiro acabou com a lateral do meu carro. E eu não estava errado, ele caiu. A hora que ele caiu, eu falei: Jesus, não deixe esse moço morrer. Em nome de Jesus, eu repreendo a morte. Aí saí do outro lado do carro, que a porta ficou travada. Fui lá, falei: meu filho, está tudo bem? Já falei para ele: filho, eu sou crente, sou servo de Deus, está tudo bem? Posso orar por você? Não, está só doendo e tal. Mas eu trouxe para aquele momento tranquilidade. Você sabe, quando o motoqueiro acontece, todo mundo sabe o que acontece, né? Chega 400 motoqueiros, que eu acho que eles vêm do céu, da terra, furo da... Aí assim, né, irmãos, aparece moto de tudo quanto é coisa, e uns aparecem acelerando. Eu falei: Jesus amado, e agora? Aí eu estava ali, ó, abençoando aquele rapaz. Tiramos o carro dali, dei assistência para ele em todo momento. Ele falou: não precisa chamar a ambulância. Eu peguei meu celular e falei: então você confessa aí que não precisa chamar a ambulância. Ele: não precisa chamar a ambulância, né? Eu falei: beleza, agora estou um pouquinho mais seguro. Mas faça a boa, agradável e perfeita obra do Senhor. Faça a boa, agradável e perfeita obra do Senhor. Eu lembrei agora de uma situação, e é um pouco engraçada, mas para terminar e nós orarmos. Antigamente um pastor, amigo nosso, dizia assim: olha, tem alguns crentes que colocam uma plaquinha na frente do apartamento, né, da porta do apartamento ou da casa: aqui mora a casa de Deus, aqui mora um povo de Deus, uma família de Deus. E aí tinha uma dessas famílias que lá dentro o pau quebrava mesmo, tenso. Aí o vizinho o que fez? O vizinho arrumou outra plaquinha: aqui mora uma casa de Deus, mas está alugada para uma família de Satanás. Não seja esta família, irmão, pelo amor de Deus. É tão ruim, né, quando você vê um servo de Deus quebrando o pau lá dentro e depois pega a Bíblia: vamos para a igreja, meu bem, vamos para a igreja. O que o vizinho fala, né? O que o vizinho fala? Sabe como se resolve isto? Com a palavra de Deus e com o joelho no chão. Você tem dificuldade? Tem, eu também tenho. Eu também tenho, todos nós temos. Mas isto se resolve com o joelho no chão. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta noite tão especial, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por este exemplo que o Senhor nos permite olharmos nesta noite, que foi a vida de Salomão, Senhor. Salomão foi tão procrastinador, Senhor. Salomão perder a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia. Salomão foi displicente com a sua vida pessoal, familiar e social. Paizinho, aqui estamos hoje como servos, Deus, como família, como indivíduos, Pai, pedindo a tua graça, a tua misericórdia. Espírito Santo de Deus, atenda, inclina os teus ouvidos a nós e ouça o nosso clamor. Restaura a nossa casa, restaura a nossa família, restaura a nossa vida, Senhor. Nós queremos e desejamos te servir melhor, Pai querido. Em nome de Jesus, nós declaramos essa dependência em Ti, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos desde agora e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus.